e podia deixar que ele resolvia o problema. Então, também aqui eu quero frisar aí onde foi cobrado a questão das ambulâncias, e eu não poderia deixar de sair em defesa dos meus caros colegas condutores da minha unidade, ao qual eu faço parte. Quando a gente fala do mau uso, eu preciso falar também da questão da má administração, no sentido de que, um cronograma, e a gente vê no uso daquelas ambulâncias, porque lá não é só conduzida pelos condutores do hospital. Lá tem terceiros, lá tem quartos que vão lá e pegam aquele carro e roda. Então, tem muitos deles que não têm conhecimento do que está dirigindo uma ambulância ou um carro de passeio. Tem muitos deles que não têm conhecimento de dirigir um carro a diesel ou um carro a gasolina. Então, assim, é fácil você dizer, não, foi sucateado. E quando fala que foi sucateado uma ambulância, fala que foi sucateada pelo condutor do hospital. Mas ele não aponta quem estava nela. Quanto à questão das lanternas, houve um pequeno incidente até mesmo comigo. Eu parei a ambulância lá próximo à casa do prefeito para um caminhão de material de construção passar, e o motorista passou arregaçando e quebrou a lanterna da ambulância. Sim? Senhor vereador, em relação à questão das ambulâncias, como a gente fala em mau uso, realmente mas é como o senhor disse, se houvesse a questão de mais organização, não aconteceria isso. Se tem condutores de ambulância no hospital, que foram treinados, que concursados justamente para isso, certamente ele entende alguma coisa, mas quando já passa para a mão do terceiro e quarto, aí fica difícil. Eu trabalhei em um município que lá era feito, isso era a coisa mais simples do mundo de ser feito em qualquer município. Tem um motorista determinado lá, está dando seu plantão de 24 horas. Quando ele ia entregar o carro ao outro motorista, tinha um checklistzinho lá que ele assinava e o outro também assinava. Aí a gente sabe onde é que está o problema, se foi problema do veículo, se foi problema da máquina, tudo bem. Mas se foi responsabilidade do condutor, aí já é outra história. Essa questão também, por exemplo, tem aquele problema da lanterna, eu sou testemunho disso, que eu estava lá, eu fui ver e realmente não teve responsabilidade nenhuma de sua parte. Foi responsabilidade do outro condutor, isso aí já é a parte. Mas a gente continua com aquilo, né? É o mau uso, não daqueles que sabem como usar a máquina, mas daquele que não sabe, não era nem para estar pegando. Só isso. Obrigado. Então, Senhor colega excelentíssimo, por favor, eu não posso ir para casa sem fazer essa pergunta ao senhor, não. Concede, sim. Concede? Muito obrigada. Me diga uma coisa. A ambulância, ela é usada somente para carregar paciente, é ou não é? Certo. O senhor é condutor de ambulância, o senhor sabe disso. Mas o que tem a ver uma segunda, terceira, quarta pessoa tá pegando a ambulância para quê, se ele não é um condutor e se não vai carregar paciente? Não é verdade? Então, é por isso que acontecem essas coisas. Se a ambulância é somente para carregar paciente, então não tem por que ela sair do seu local de trabalho para fazer outra coisa a não ser isso. E principalmente para aqueles que são treinados para conduzir a ambulância. Era só isso mesmo. Muito obrigada. Pronto, a senhora, eu vou responder a pergunta da senhora. A gente está lá na unidade e está trabalhando com ambulância. A gente está lá para carregar paciente, uma emergência, justamente. Mas às vezes o que acontece? Eu fiquei sabendo que tem viagens aí para exame lá em Barbalha. A ambulância nova que não foi nem usada ainda no hospital, ela foi para lá. E aconteceu o quê? Aconteceu que ela deu um problema, deu uma pane elétrica, tá entendendo? E teve que parar. E o que foi o problema elétrico? Era a arla que tinha que ser colocada no veículo a diesel. E o motorista não tinha conhecimento disso, o que conduzia. E prosseguiu a viagem. É a mesma coisa de eu ser solicitado aqui pela Secretaria de Obras ou pela Secretaria de Educação. Eu sou habilitado na categoria profissional. Posso dirigir um ônibus desse ou uma máquina daquela. Mas eu chegar lá não vou saber conduzir ela. Eu não vou saber conduzir uma reta escavadeira, uma enxedeira, um ônibus escolar daquele que ele tem lá suas regalias, tem lá suas... Se eu não tiver um conhecimento, um curso preparatório para isso. Um minuto para concluir, vereador. Sim. Um minutinho para concluir. Então, é isso que eu falo. Aqui nessa casa, tramitou há poucos... ano passado.
um projeto de lei onde que regularizava a profissão de condutor socorrista, onde só 3 aderiram a ele. A minha pessoa, Adriano e... Agora me falha a memória. Eu, Adriano, esqueci o outro aqui. Não sou Fabiano. Me falha a memória aqui no momento. Porque os demais não quiseram aderir, por quê? Porque lá precisavam de um curso preparatório, a categoria D, acima de 21 anos, e demais itens que lá se cobravam no projeto de lei, que os senhores tinham conhecimento. Então, quando eu falo disso, às vezes um terceiro vai lá, uma pessoa que está na garagem, vou levar a ambulância para a manutenção, pega lá e vai. Então, aconteceram aí outras coisas que não foi da alçada dos motoristas do hospital, dos condutores do hospital. Então, esse sucateamento, realmente esse mau uso, tem que ser revisto por quem utilizou, né, o transporte. No mais, era